Olá, gente, esse é o podcast Torre de Observação, mais um episódio trazendo aqui o nosso ponto de vista do Coven de Fortaleza, né, o Coven Fortaleza da Noite. Eu sou Murilo Costa, alto sacerdote líder do Coven, e hoje estamos com o Gerhard Lima Verde, que é o iniciado do nosso Coven, trazendo um bate-papo super legal sobre o treino à distância. Esse treino existe? É possível ser iniciado à distância? É possível fazer um treinamento todo pela internet? As pessoas precisam se deslocar das suas casas até o local onde o Coven se reúne em algum momento? Quais são as vantagens? Quais são as desvantagens? É isso que a gente vai descobrir nesse bate-papo descontraído entre duas pessoas que tiveram partes do seu treino à distância, né? E aí, Gerhard, Blessed Be, me conta um pouco da tua história. Blessed Be, Murilo. Olá, pessoal que nos ouve. É sempre um prazer estar aqui compartilhando um pouco da trajetória que me trouxe até aqui e poder também fazer com que as pessoas entendam como faz parte o treinamento e principalmente nessa questão do treinamento à distância, né? Que é algo que é corriqueiro para a vida de muitas pessoas, porque no Brasil nós temos muita dificuldade por questão de ser um país continental, nem tudo é muito perto, tem pessoas que estão em zonas muito distantes, e aí gera essa curiosidade quanto à questão dos treinos, principalmente na bruxaria tradicional, ter essa possibilidade de ser à distância. Então vamos começar aqui falando um pouco sobre isso e tirando algumas dúvidas a respeito desse tema que é importante e bastante polêmico. Verdade, eu acho que para mim, assim, parte do meu treino, né, que eu passei, a parte que é mais desafiadora é a questão financeira. Se você não é um herdeiro, se você não é um super concursado, se você não trabalha numa multinacional como CEO, eu acho que esse é o grande desafio, né? Principalmente para pessoas que moram tão longe de onde é seu Coven, como foi o meu caso. Eu fui iniciado no Coven da Manhã à Noite, que é um Coven que está situado na cidade do Rio de Janeiro, mas eu sou de Fortaleza, eu moro em Fortaleza, minha vida toda em Fortaleza, que é a capital do Ceará, e aí a distância é de fato, como o Gerhard falou, uma distância continental, né? Eu tinha que viajar, atravessar quase que basicamente o país para receber o treino, né? Porque por mais que a gente chame o treino de treino à distância, na verdade, esse treino à distância não existe de fato. O que existe é uma orientação à distância. O treino, de fato, ele é feito dentro dos covens, né? A prática é realizada em coven. Como a gente sabe, na Wicca tradicional não existe prática solitária, né? Então, tipo, a gente sempre pratica as coisas em coven. Apesar de que nós, de uma certa forma, exercitamos o que praticamos em coven só em nossas casas, mas a prática em si, de fato, ela é realizada em coven. E aí, dito isso, eu tive que ir muitas vezes para o Rio de Janeiro, né? Eu perdi a conta de quantas vezes eu tive que ir para o Rio de Janeiro. Teve anos que eu fui mais de 8 vezes para o Rio de Janeiro, sendo que uma passagem aérea daqui para o Rio de Janeiro é em torno de R$1.000. Era, né? Eu acho que hoje em dia talvez tá até mais caro. Mas enquanto eu estava fazendo meu treino, era em torno de R$1.000. R$1.000 era o mínimo que eu gastava para receber um treino simples numa lua cheia, por exemplo. Né? E aí eu acredito que esse é o principal fator que desestimula as pessoas que não têm essa condição de direcionar uma quantia desse valor para o seu treino, né? Porque a gente sabe que a gente vive num país difícil, que tudo é muito caro, né? Que o salário é muito, muito baixo, e que as pessoas mal conseguem sobreviver com o que ganham. Quanto mais direcionar uma quantia dessa para um treino espiritual. E isso dificulta bastante o acesso para as pessoas que estão espalhadas pelo Brasil, né? E aí eu queria que tu queria saber a tua opinião, Gerhard. Tu concorda com isso? Tu acha que isso é de boa? Tu achou tranquilo? Porque tu também foi iniciado no Rio de Janeiro, né? Aí me conta um pouco sobre isso. Sim, eu sou hoje membro do Coven Fortaleza da Noite, mas eu fui iniciado no Dama da Noite na cidade do Rio de Janeiro. E eu moro, diferente do Murilo, eu moro em Juazeiro do Norte, também no Ceará, mas relativamente distante também de Fortaleza. E aí, quando eu tive
meu primeiro insight, que eu comecei Relativamente não, é 9 horas de carro. É 9 horas de viagem, 9 horas de Temos que carro, deixar claro que eu passo uma noite distância. inteira viajando para chegar e receber um treino. E é isso. A questão financeira realmente é muito complicada. Quando eu comecei a pensar nessa possibilidade, tanto que assim, quando eu falei com o Coven para que eu pudesse ser iniciado, eu não tinha nem perspectiva de que eu fosse ser aceito. Porque eu estava falando com o pessoal do Rio de Janeiro, eu morando no Ceará, em Juazeiro do Norte, não tinha conhecimento de outras pessoas daqui do Ceará, então era algo assim meio que um tiro no escuro. E aí quando eu fui aceito para iniciar o treino, foi uma surpresa. E aí eu disse, eita, vai dar certo, preciso agora me preparar financeiramente para dar continuidade a esse treino, porque eu já tinha esse conhecimento de que o treino era em partes orientação à distância, mas que a bruxaria tradicional é uma bruxaria realizada em coven, o treino é realizado em coven. Eu precisaria desse contato direto, então eu precisaria estar no Rio de Janeiro para essa iniciação e posteriormente para os treinos. E aí eu comecei já a me programar financeiramente para que isso pudesse acontecer. Então foi um período considerável em que eu pude me organizar para poder me deslocar para o Rio de Janeiro. E assim, foi um gasto financeiro muito grande, porque é como o Murilo falou, se você não é herdeiro, se você não tem uma fortuna, trabalha numa mega empresa e você é o chefe supremo de lá e ganha muito dinheiro mesmo, você tem que organizar sua vida muito bem para que isso dê certo. É tanto que assim, parcelado em suaves prestações para você poder fazer uma viagem como dessa. Como um bom brasileiro, né? Bom brasileiro. Tudo. Vamos parcelar no cartão, vamos dar um jeito. Mas isso... Interessante, Murilo, que isso nunca me desestimulou em relação ao meu propósito, sabe? Eu sabia que ia ser muito difícil. Eu sabia que eu ia ter que me organizar. Eu sabia que eu ia ter que abrir mão de muita coisa, porque mesmo que você faça um planejamento para que aquilo ali caiba no seu orçamento, não quer dizer que vai sobrar do seu orçamento para aquilo. Você tem que tirar de algum lugar. Obviamente, você não vai tirar da sua alimentação, das contas básicas de casa. Você vai ter que tirar de quê? Do entretenimento, de um gasto extra, uma coisa mais supérflua, entendeu? Aí você tem que se organizar e saber que isso vai ser retirado de algum lugar. Então, essa consciência eu já comecei a desenvolver desde o primeiro dia de treino, desde o primeiro contato, na verdade, com o corpo. Eu já precisei desenvolver comigo mesmo isso, e é um fator engraçado, porque assim, não me desestimulou. Eu acho que toda vida que eu pensava, enquanto eu estava me esforçando, enquanto eu estava gastando, mas eu entendia que aquilo ali merecia o meu máximo. Não que se eu tivesse tendo as facilidades de estar morando na mesma cidade do meu coven, eu não tivesse essa responsabilidade. Mas, querendo ou não, a dificuldade eu sublimei para que isso se tornasse algo que me encorajasse, que me impulsionasse, entendeu? E aí, outro grande desafio que eu achei, fora essa questão financeira, foi a questão de me deslocar para um local muito longe da minha cidade, do meu estado. Eu já tinha saído do estado, mas só aqui dentro do Nordeste. Então eu não tinha noção do que é uma outra região do país. E isso foi um impacto maior. Antes de tu entrar nessa seara aí, uma coisa que tu falou que eu acho muito legal é que geralmente o que eu tenho observado na minha experiência é que as pessoas que vêm de fora, né, as pessoas que gastam esse dinheiro, que gastam esse tempo, né, que se dedicam, se programam para estar no ritual, vindo de fora, quando eles estão presentes no corpo estético, quando estão presentes no momento do ritual, quando estão presentes no treino,
que é feito presencial, são pessoas que costumam entender que não tem tempo a perder, né? Porque, tipo, ela se programou, ela demandou um dinheiro, demandou um tempo para aquilo, e ela tá ali para aquilo. Geralmente são pessoas mais focadas quando estão presentes do que as pessoas que moram perto do Coverstead, que moram próximo, e sabe que em qualquer momento, ou em todos os rituais, para ela é mais fácil estar presente. Não que as pessoas que moram próximo ao Coverstead tratam aquilo com desdém ou tratam aquilo com menos importância, não. Mas pelo fato de que para ela ser menos difícil, acaba que ela se permite perder um pouco o foco, às vezes, coisa que nós que tivemos que, né, tipo, pegar avião, atravessar grandes distâncias, passar algumas horas para chegar no local do ritual, a gente geralmente não tem esse tempo, né, de ficar perdendo com besteiras. Na verdade, a gente tende a ficar mais focado, a tirar dúvidas mais voltadas para o treino mesmo, porque sabe que aquele tempo é precioso, literalmente precioso financeiramente, né? Sim, aquela questão, Murilo, de você saber o preço e o valor das coisas. Exato. Né? Quando você dedica uma parte financeira bastante considerável, você sabe o preço daquilo. E automaticamente você sabe que aquele propósito não é que ele tem um preço, mas ele tem um valor. Isso. O valor que você está dando àquilo ali é essa disponibilidade de você dizer assim, eu estou tirando do meu lazer, eu estou tirando da minha roupa nova. Eu estou sacrificando então, alguma isso é importante para mim. Estou sacrificando algo. Obviamente aquilo ali tem um valor simbólico e afetivo para você. Então, quando você conhece esse valor, você tende a dar mais importância a cada momento. Não é que você não possa vivenciar de uma forma leve, entrar numa brincadeira, conversar. É importante essa interação entre os membros do Coven, sabe? Para que você conheça todo mundo, para que você tenha um ritual agradável, mas saber que aquele momento ali é um momento de captação de informações e exercício do que você aprende em casa e na teoria, porque é passado orientações para que você vá fazendo alguns exercícios de aprendizado e que naquela hora é a hora que você tem do exercício, de colocar em prática, de consertar os erros, de ver o que é que você está errando, entendeu? De aprender com o outro que está fazendo, então você tende a ser mais observador, a estar mais focado. Agora me conta mais sobre a história que tu estava falando foi a primeira viagem que tu fez para fora do estado? É uma viagem, era a primeira viagem que eu fazia para fora da região Nordeste, né, para o Rio de Janeiro. Então, assim, foi um pouco desafiador para mim. Como Gerhard, foi desafiador porque eu sempre viajei acompanhado por outras pessoas. Eu sempre tive alguém comigo em qualquer viagem que eu fizesse. Então, quando eu ia para uma cidade maior que Juazeiro, eu ia com alguém, então, querendo ou não, eram duas pessoas ali, uma se ajudava, desse algum perrengue, tinha alguém por perto. E na viagem para o Rio de Janeiro, para minha iniciação, eu teria que fazer todo o percurso sozinho, né? Então, eu não tinha essa base de apoio. E isso foi onde me deu um pouco de desespero, sabe? Porque me desafiou como pessoa a quebrar alguns paradigmas que eu tinha, de me libertar nesse sentido, de fazer algo que fosse difícil para mim. Eu acho que mais difícil do que a questão de organização financeira, apesar de ter sido muito dolorosa gastar tanto, mas foi esse entendimento de que sair sozinho, fazer algo extremamente só. Eu acho que foi a primeira vez que eu fiz algo comigo mesmo, assim, só com a cara e a coragem, e que se desse tudo errado, eu tava sozinho, literalmente. Eu botei a cara, sabe? Apesar de estar com medo de fazer tudo isso só, de sair da minha cidade, ir para uma cidade diferente, porque eu precisaria chegar lá, desembarcar num aeroporto muito maior do que os que eu conhecia, entendeu? Tem uma história engraçada. Quando eu comprei a minha passagem para o Rio de Janeiro, aí eu tava muito nervoso, eu perguntei tudo para o pessoal lá que tava da agência de viagem, né? Porque eu não queria passar vergonha no aeroporto e eu precisava, assim, que nada desse errado. Porque
eu ia sair de lá, ia pegar um Uber, ia pro local e tal. Então, assim, tinha que ser tudo muito planejado. E aí a pessoa que me atendeu na agência de viagem, ela disse, ó, você vai chegar aqui, no aeroporto daqui, você vai apresentar. Eu tinha tudo na minha cabeça de como ia acontecer. O cronograma certinho, né? Isso, o cronograma. E aí ela falou, ó, você vai desembarcar lá na Portal tal, e porque eu tinha que fazer uma escala em São Paulo, lá em Guarulhos. Eu não fui direto pro Rio de Janeiro. E aí ela disse, ó, você tem uma escala para fazer, mas não se preocupe, você não vai sair da sala de embarque. É descendo de um avião e pegando o outro. E aí na minha cabeça, a sala de embarque era a sala de embarque como aqui em Juazeiro, uma sala pequena. Uma salinha que você, de fato... Alguém ia me chamar, ia dizer, ó, voltar, tá bom, eu tô aí, e vou. E aí quando eu cheguei em Guarulhos, a sala de embarque era... São várias salas de embarque. São várias salas de embarque. Várias salas de embarque. E eu me desesperei quando eu cheguei lá. Me desesperei. Por quê? Primeiro que eu vi um quadrado que já era muito grande, de vários portões de embarque e desembarque. E aí eu disse, não, eu vou dar uma volta, eu tinha o bilhete, né? Eu vou dar uma volta procurando essa numeração aqui. E aí eu dei umas 3 voltas. E não tinha nenhum portão com aquela numeração. Eu disse, cara, meu Deus, não é aqui. O que é que eu vou fazer? E aí eu disse, não pode ser nesse local. Vou sair caminhando e vendo alguma coisa. E aí eu comecei a caminhar muito. E olhando e nada desse portão. E aí eu comecei a ver que tinha outras salas de embarque com outros portões. Eu vou ter que ir em cada uma delas. Porque eu não vou conseguir achar. E tinha hora, entendeu? Era 40 minutos só de um voo pro outro. Então, eu não... Olha, foi até grande, viu, a janela. Pois é. Grande. Aí eu comecei a pensar o que era que eu ia fazer. E aí eu vi um rapaz parado, conferindo naquelas TVs, né, que fica aparecendo cada voo e tal. Aí eu vou ver se o meu aparece ali. E foi o que me salvou. Encontrei o local onde era mais ou menos localizado o portão de embarque e fui. Esse foi o primeiro grande desafio, porque eu cheguei já na hora que o pessoal já estava na fila entrando. Eu passei esse tempo inteiro perdido lá, procurando essa sala de embarque, rodando no aeroporto. E aí eu já fiquei... Pois é, eu já estava muito nervoso com isso. Deu certo, consegui, porque o meu medo era perder o voo, né? O meu medo era não conseguir embarcar, perder o voo, me atrasar e adeus dinheiro, adeus iniciação, adeus tudo. E aí consegui chegar no Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro, eu tinha um endereço do local, que eu deveria me dirigir. E aí desci do avião e chamei um Uber para poder me deslocar. E aí eu vi pelo trajeto que eu ia praticamente atravessar a cidade inteira de Uber. Era muito longe mesmo. Mas aí eu já estava meio que sabendo que era uma distância considerável. Então isso não me assustou tanto. Entrei no Uber e aí comecei a viagem. De repente... Para vocês terem noção, é mais de R$100 de Uber. Mais de R$100 de Uber. E aí eu já tava lá, já tinha pago o Uber, né? Beleza, vamos embora. De repente a gente chegou num local, tinha tipo um parque com várias árvores, sabe? Um matagal assim de um lado e umas lojinhas do outro. Aí o Uber passou disso, ele disse assim, e óbvio, tem aquela questão de que você não conhece nada da cidade, e aí você fica com medo, né? Vai que dá uma coisa errada, vai que alguém me sequestra, me assalta, eu não conheço nada aqui, não tenho pra quem ligar, pra quem recorrer. E aí ele tem uma fama também no Brasil todo. Tem uma fama, né? O lugar mais perigoso do mundo, né? Pois é, e aí eu tava morrendo de medo nesse trajeto, morrendo de medo mesmo. E aí o Uber virou pra mim e disse assim, olha, eu tô me sentindo mal, eu quase desmaio aqui no volante. Então, a gente acabou de passar por um hospital, eu vou te deixar aqui nesse local e vou pro hospital. E aí eu fiquei assim, meio que imóvel, porque eu não... O que era que eu ia dizer? Eu disse, não, vá passando mal me deixar. Eu não tinha como falar nada, sabe? Meu filho, dê um jeito, se vire, eu não posso ficar aqui só. Pulos.
Aí ele disse assim, não, você chama outro Uber, já tá mais perto de onde você vai. Eu disse, tá, beleza, pode até estar mais perto, mas eu vou ficar aqui só nesse meio do mundo aqui sem eu conhecer nada. Era um matagal, hein? E era um matagal e tal. Eu disse, meu Deus, eu vou ser assaltado, certeza, eu vou morrer aqui. E aí eu desci do Uber e vi uma loja, porque tinha esse matagal de um lado e tinha umas lojinhas do outro com algumas pessoas. Aí tinha uma loja de material de construção. Eu disse, eu vou entrar nessa loja e vou mexer no meu celular só quando eu estiver lá no interior, com as pessoas próximas e tal. Aí eu entrei na loja, veio uma pessoa me atender. Aí eu disse, olha, eu não vou comprar. Isso eu carregando 2 malas de roupa e assim, com muito medo. Aí eu disse, não, eu não vou comprar nada, é porque aconteceu... Também exagerado, né? Eu sou exagerado. Pra que levar essas 2 malas? Eu sou exagerado. Né? Eu levei uma mala imensa e outra mala porque eu sou preparado para qualquer situação. Na minha mala tinha lençol, tinha rede, tinha tudo que você puder imaginar que eu pensava assim, pode dar errado e eu vou precisar, eu levei. A pessoa disse, não, então chama o Uber daqui, fica tranquilo, porque ela viu que eu tava bem nervoso e eu falei que não era dali, né? E aí eu consegui chamar o Uber pra terminar o trajeto. Realmente eu já tava muito perto, sabe? Mas isso me deu uma aflição imensa, porque eu me vi perdido no Rio de Janeiro, sem saber onde eu tava, deixado próximo a um matagal e morrendo de medo, né? Eu tava acompanhando o teu Uber, né? Aí apareceu pra mim assim, Gerhard chegou ao destino. Aí lá vai eu mandar mensagem, cadê tu? Que tu não chegou aqui. Aí eu falei, Murilo, o Uber me deixou num local estranho e disse que tava passando mal e que eu tinha que chamar outro Uber. Obviamente, Murilo se desesperou também, né? Porque sabia que eu não conhecia nada, que eu tava sozinho e tal. E aí ele disse, pois faz aí alguma coisa, fica perto de alguém, não fica sozinho não. Exatamente. Mas eu consegui chegar, deu tudo certo. É legal, as iniciações sempre tem uma historinha assim, que até parece o movimento da arte desafiando, né? A própria bruxaria desafiando aquela pessoa se ela é capaz, de fato, ela tá disposta a tudo para fazer parte, a tudo para, né, receber aquela iniciação, né? Não é simples o processo de chegar até o Rio de Janeiro para quem vem do Nordeste, principalmente para quem vem do interior, né? Eu e o Gerhard já tínhamos planejado várias rotas para ele chegar no Rio de Janeiro, só que aí a rota que era mais em conta era essa, que passava por Guarulhos, e aí ele nunca tinha viajado sozinho, então tipo, aí teve toda essa questão de ele já cair no maior aeroporto do Brasil, que é o aeroporto de Guarulhos, né? Aí depois já vai para um galeão, e aí já chama o Uber numa cidade infinitamente maior do que a cidade dele, né? E aí o Uber passa mal. E aí é uma resiliência a todo instante, né, Gerhard? Eu já estava envolvido, sabe, Murilo, numa aura que quando eu saí de casa, sabe, eu já fiquei muito mais reflexivo, mas porque existiu todo um processo para que isso chegasse, sabe, para que esse dia chegasse. Então eu já estava bem reflexivo, muito, muito interiorizado, sabe? Eu tenho muito isso de quando eu vou participar de alguma coisa que é muito importante para mim, eu tenho essa de vivenciar os ciclos. Então eu já estava muito envolvido nisso, mas eu me senti o tempo todo desafiado. Era o tempo todo algo dizendo assim, e se isso der errado, tu vai continuar? E se isso aqui acontecer? Tu vai continuar? Tu vai insistir? Sabe? E com muito medo, sendo bem honesto, com muito medo, eu continuei, sabe? Eu não parei um minuto para dizer assim, não vai dar certo. Pelo contrário, toda vida que dava um negócio desse errado, eu me movimentava mais. Eu tenho algo comigo que é assim, eu sou uma pessoa, eu tenho algumas coisas que me dão algumas limitações. Por exemplo, eu sofro de ansiedade e a minha ansiedade às vezes me coloca para procrastinar algumas coisas. Então eu faço algumas coisas muito lentamente, sabe, na minha vida. Mas quando eu era desafiado com alguma coisa assim, em vez de eu ficar ansioso e paralisar, eu me impulsionava, eu me movimentava de uma forma, sabe? Porque eu dizia, ou eu faço agora,
ou eu vou perder, e eu não queria perder. Então eu sou uma pessoa de muito difícil socialização e comunicação com pessoas estranhas. Eu não costumo, não gosto de falar com pessoas estranhas, eu não me sinto à vontade. Então, nesse dia, era eu perguntando o povo, falando com as pessoas, pedindo ajuda, contando minha história. Eu sou do Juazeiro, eu tô viajando a primeira vez. Tem como tu me ajudar? Para que lado eu vou? Sabe? Existiu todo um processo que desafiou os meus limites pessoais, sabe? Coisas que eu não costumo fazer. E aí, isso me ajudou, me moldou também no que eu sou hoje, tanto como sacerdote alexandrino, como pessoa. Hoje eu sou uma pessoa muito mais desenrolada porque eu quebrei muitos desafios só nesse primeiro dia. Legal. E aí a gente conversou um pouco agora sobre antes da iniciação, mas aí eu quero saber para ti agora pós-iniciação. Quais estão sendo os desafios, quais as coisas que tu está tendo que enfrentar, como é que tá a questão do treino, como está a questão de relacionamento entre as pessoas, né, do Coven, já que você vem para os rituais, mas nem todo sábado dá para estar, nem todo momento que o Coven se reúne dá para se reunir. Como eu falei, Juazeiro do Norte é, entre muitas aspas, perto de Fortaleza, mas não é tão perto assim, porque eu tenho que passar 9 horas viajando de ônibus. Então, geralmente, eu viajo à noite para chegar no outro dia. Continua sendo muito desafiador. Obviamente, é muito melhor ir para Fortaleza do que para o Rio de Janeiro. Eu gasto menos, mas não quer dizer que não existe gasto. E esse gasto também, às vezes, pesa no bolso, sabe? Não dá para ir todo sabá, não dá para ir todos os rituais. Às vezes tem encontros que são de importância, mas que fogem um pouco do calendário oficial e que eu não consigo participar. E aí é desafiador porque te mobiliza a pensar o tempo todo no quanto aquilo é importante para você e no quanto aquilo ali, você tem que fazer aquilo ali acontecer mesmo com todas as dificuldades. E por que é que eu falo isso? Porque, como eu falei, a experiência da bruxaria tradicional é uma experiência vivenciada em Coven. Tem que existir isso, a troca, aquilo ali tem que acontecer. E como é que você faz se você não está presente sempre, sabe? Obviamente as coisas vão ser mais difíceis para você. A relação com as pessoas demora mais para acontecer porque você não vê as pessoas todo ritual, então obviamente você não consegue fazer aquela ligação de cara, demora mais, é mais lento, para as pessoas também te conhecerem, o processo é mais difícil. Tem a questão de você precisar estar muito... Para pessoas como você que está dentro do Coven desde o início, tu acha que isso dificulta também ou facilita? Sim, porque... Ou é pior para quem entra depois? Porque entra pessoas... Eu acho que para mim foi difícil, porque mesmo eu estando desde o início da formação do Coven, entra pessoas novas. E aí sempre uma construção de relação interpessoal que tem que ser feita. E aí, para mim, continua sendo difícil, entendeu? Porque mesmo com as pessoas que chegaram depois, eu continuo tendo essa dificuldade, né? Os novos iniciados, pessoas que estão fazendo parte dos treinamentos pré-iniciáticos, eu não vou ter essa interação frequente com essas pessoas. Então, para mim é mais difícil. E eu acho que se acontecer também de uma pessoa entrar em um Coven que já está formado, também é difícil, porque aquelas pessoas elas já estão ali há muito tempo, elas já têm uma ligação sólida e você tem muito menos tempo de estar construindo isso, sabe? Essa interação. E também a questão do próprio treino, né? Eu consigo fazer algumas coisas aqui em casa, né? À distância, sozinho, mas não quer dizer que seja uma prática solitária. Eu faço de tudo para estar o máximo possível alinhado com o Coven. Então, eu acho que quem está no Coven também acaba que, sobre a questão do treino, acaba tendo certas vantagens para quem não está, no sentido que, tipo, ela não perde tanto conteúdo, né? Tipo, ela não perde tanta vivência, experiência, tanto aprendizado do que é passado, dos treinos em si.
ela acaba adquirindo mais experiência porque acaba vivenciando mais, então ela vai participando de todos os rituais, então ela acaba que ela consegue resolver tecnicamente, né? Teoricamente deveria saber resolver melhor algum problema que venha a surgir, conseguiria ter um pensamento mágico mais bem trabalhado, já que vem exercitando esse pensamento mais do que uma pessoa que não está junto com o grupo. Mas para além disso também tem a questão da motivação, né? Acaba que as pessoas quando fazem um treino presencial junto, em Coven, a conquista do outro acaba motivando a pessoa a continuar fazendo o treino, né? Então quando alguém consegue é bem sucedido, vai realizando algum ato, acaba que as pessoas se inspiram com aquilo, vendo aquilo de perto e acabam que elas mergulham no próprio treino e acabam que elas se motivam mais do que pessoas que não estão vendo sempre, né? Que é mais difícil manter essa motivação. Claro que hoje a gente tem diversas tecnologias que facilitam ou pelo menos diminui a dificuldade da questão da distância, né? Várias vezes a gente liga um meeting e aí o Gerhard participa à distância com a gente aqui. Faça reunião, tudo por distância. Faz reunião, mas infelizmente nada como estar presencialmente mesmo, né? Sim. E aí é até importante a gente comentar, Gerhard, que tipo assim, se o treino é só presencial, então por que abrem a possibilidade para pessoas que estão em outras cidades e tal? Tudo isso é uma tentativa nossa de democratizar, entre aspas, a prática da bruxaria tradicional, né? Deixar ela mais acessível a todos os campos. Né? Se não fosse por uma flexibilização como essa, talvez eu não pudesse ser iniciado, né? Porque eu não teria como me mudar para o Rio de Janeiro só para receber o treino de forma efetiva, 100%. Mas, em contrapartida, eu tive que custear um dinheiro que foi relevante para a minha vida financeira para esse treino, certo? Estar presente nos rituais costuma ser, na maioria dos covens, obrigatório, né? Então, se uma pessoa quer ser iniciada, quer ter um treino duradouro, quer ser uma pessoa que de fato tenha passado por todos os ensinamentos, né? Eu não digo todos porque tipo todos é impossível, a gente é treinado para sempre. Desde o momento da iniciação até morrer a gente costuma ser treinado dentro da bruxaria, mas se quer passar pelo treino oficial, né? O treino efetivo, é importante participar dos rituais, né? Então, tipo, um dos requisitos é participar dos 8 sabás. Então, se alguém deseja uma iniciação, mora longe, está disposto a viajar, não só para o Coven de Fortaleza, mas para qualquer outro Coven tradicional, principalmente aqui no Brasil, saiba que você, pelo menos, os 8 sabás vai precisar vivenciar, né? É muito pouco provável que alguém que não tenha vivenciado os 8 sabás receba um segundo grau, por exemplo, né? Então, a pessoa tem que estar minimamente disposta a gastar uma viagem, pelo menos sua iniciação, mais 8 vezes, né? E além dessas 8 vezes de sabá, também rituais de lua cheia e rituais de lua nova que alguns covens realizam. Por isso que eu acho importante o que o Gerhard falou, que desde o processo pré-iniciático ele vem se convencendo de que é um processo longo, que ele teria que mudar alguns hábitos da vida dele para se enquadrar nesse processo também, né? Da mesma forma que o Coven se enquadra no processo de permitir que pessoas de tão longe participam de maneira vez sim, vez não do Coven, também a pessoa que se disponibiliza no processo também tem que colocar os pés no chão e entender que ela precisa também participar presencialmente, mesmo que dentro das suas condições financeiras, trabalho, de tempo, e aí para dar continuidade ao processo, né? O que tu acha, Gerhard, disso tudo que eu falei? Eu concordo, Murilo, e é interessante uma coisa que você falou. A questão financeira, ela pesa bastante, mas tem inúmeras outras coisas na nossa vida que precisamos entrar em acordo para que tudo dê certo. Uma das coisas também é você sair do trabalho. Tem dias que eu preciso viajar com antecedência, entendeu? Tenho que sair no meio da semana. Então, acontecem essas questões que você tem que estar ciente.
Você vai ter Quem que mexer trabalha na final de questão semana, por exemplo, né? Pois é, Presencial. quem trabalha fim de semana presencial tem que dar um jeito, tem que conversar, tem que fazer hora extra. Eu fiz muita hora extra para conseguir viajar para minha iniciação. Muita. Foi tipo uns 3 a 4 meses fazendo hora extra para que eu pudesse pegar os dias que eu precisava, entendeu? Então é um processo que você tem sempre que estar muito antecipado, você tem que estar muito bem programado, pensando bastante, transformar tudo isso em motivação. Eu sempre penso nisso, toda vida que eu vou chegar em Fortaleza para participar de algum ritual, eu preciso chegar com o meu melhor, com o meu máximo. Eu não posso chegar lá e as pessoas, por terem mais facilidade e estarem participando mais, elas não podem... Eu não quero deixar que eu fique para trás no aprendizado, entendeu? Então eu me esforço muito aqui. Eu faço os meus rituais, eu faço minhas leituras, eu procuro sempre estar fazendo os exercícios que são passados para que eu possa entender, para que eu possa vivenciar. Essa comunicação, mesmo que à distância, de estar entrando em contato, reportando as coisas, tirando dúvida, sabe? Tem que ser muito mais frequente, mais enfática com as pessoas do Coven, para que eu não fique com o meu aprendizado defasado em relação aos outros. Então é aquela coisa, você sabe que é difícil, você sabe que tem dificuldades maiores, mas se você não quer abrir mão disso, não quer desistir, você tem que fazer aquilo dar certo. Como é que você faz dar certo? Metendo a cara, dando seu melhor, se dedicando às vezes até mais do que o geral. Não é dizendo que as outras pessoas não se dediquem, mas eu falo no sentido de que você tem que pensar que existe uma peneira e que aquela peneira ali só vai passar quem realmente estiver muito disposto. Será se todo mundo está disposto a abrir mão de quantia financeira, do seu tempo, fazer sacrifícios no seu estilo de vida para poder manter as viagens, manter os treinos em dia, entendeu? Tudo isso você tem que pensar. Eu me considero alguém que estou o tempo todo me esforçando. E aí eu queria, Murilo, agora também falar sobre esse sentimento de necessidade de estar com o Coven, porque... Acho ótimo, pode falar. Como é importante isso e como eu sinto falta. Eu até conversei com o Murilo na semana, falando sobre essa questão, porque o último sábado eu não pude ir, né, por questões organizacionais, financeiras também e tal, e aí eu comuniquei tudo, e aí já estava me preparando para o seguinte, e aí eu senti uma necessidade muito grande, eu venho sentindo essa necessidade muito grande de estar reunido em Coven, sabe, porque quando você começa a perceber que aquilo ali funciona em conjunto, que é necessário estar com as pessoas. Quando isso não acontece, você começa a sentir falta. É como se tivesse uma pulguinha aqui na sua orelha dizendo, olha, dá um jeito que tu precisa estar lá. É necessário, tu vai ter que aprender. Por mais que eu esteja fazendo todo o meu processo aqui, mas essa necessidade começa a ser sentida também pela pessoa que está distante. De estar presente, de estar com as pessoas e de fazer parte do Coven de uma forma mais física mesmo, entendeu? Eu super entendo, eu também tinha muito essa sensação também. Quando o pessoal se reunia lá no Rio e eu não podia ir, né? Ou não precisava ir, que às vezes também a gente não precisa estar presente. Sim. Mas mesmo assim eu me sentia tipo, eu queria estar lá com eles, queria ter essa experiência, queria vivenciar. Né? Eu super entendo, isso é bem comum mesmo para quem está distante. Isso, eu senti muito isso, venho sentindo bastante. Com tudo isso, tu acha que tem alguma vantagem de estar distante do Coven? Que a gente falou basicamente de desvantagens, né? Sim. Mas será que tem alguma vantagem? Eu acho que a vantagem, Murilo, de estar distante do Coven, eu vou falar basicamente de duas que eu consigo transformar em vantagem. Não é que seja uma vantagem em si, mas que eu consigo transformar isso em vantagens. A primeira é você saber de todas essas dificuldades de estar distante. Então, eu tento fazer com que isso seja um desafio para mim, pessoal, de
fazer o meu treino ser o melhor possível para mim. Não é que eu precise estar mostrando o meu treino para ninguém, não é que eu precise estar falando, isso aqui eu já sei fazer, eu já aprendi, isso e aquilo outro. Não é isso. É para mim. É um desafio meu comigo mesmo. Porque eu acho que o treino, de fato, ele importa para a pessoa. Ele faz a diferença para a pessoa. Por mais que seja... a gente falou muito em ser em cover, em conjunto. Faz sentido ser em conjunto. Mas aquilo ali vai transformar você. Então é uma responsabilidade sua consigo mesmo. Então eu transformo isso num desafio meu. De dar o meu máximo, o meu melhor. Então aí eu começo a avaliar melhor as minhas dificuldades. Eu tô errando nisso aqui. Eu tô com dificuldade de aprender tal coisa. Eu preciso chegar lá e eu preciso já saber disso, porque eu tô com dificuldade. Então eu coloco essas metas no meu treino, que são impostas por mim mesmo, para transformar isso em uma vantagem, sabe? Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado para mim mais do que para as outras pessoas, então eu vou transformar isso em motivação. Acaba que compensa, né? Compensa. Como se fosse uma forma de compensar. Isso, sabe? Compensa. Mas a outra coisa é que você também não se deixa levar muito por as questões pessoais que acontecem em todo o grupo, né? Algumas pessoas podem não gostar de você, outras podem ter alguma dificuldade no relacionamento com você e tal. E você tá na distância, o seu foco sempre é o seu aperfeiçoamento espiritual. E aí você não tem tempo de estar se metendo em picuinha, em conversa, em estar se preocupando com as coisas dos outros, porque você sabe que é só o seu que importa e você precisa estar focado apenas no seu processo. Então, esse relacionamento mais distante também te faz ter essa consciência, abre mais os teus olhos. Eu acredito que tudo é o que tem que ser feito para a sua jornada, Murilo. Cada pessoa tem desafios diferentes. Tem pessoas que precisam desse desafio de estar num conjunto e ter essas implicações no processo mágico para que as pessoas aprendam algo, entendeu? Eu tenho outras implicações no meu processo mágico, é uma outra jornada. Então eu acho que consigo tirar algumas vantagens disso, mas que a maior mesmo é a motivacional. E aí também vai depender muito da pessoa. Porque se a pessoa for alguém que não tem esse olhar apurado para o seu processo, para fazer o seu melhor, ela também vai se acomodar, entendeu? Ela também vai dizer, eu tô sozinho aqui. Acaba desestimulando também algumas pessoas que não têm essa força de vontade. Então, eu acho que é muito pessoal isso. Com certeza, sem dúvida, a personalidade ela influencia bastante aí, né? Como a pessoa vai lidar com essas mesmas questões. Algumas pessoas tentam compensar e aí acabam se estimulando e chegando a bons resultados. Outras pessoas acabam se desestimulando porque precisam dessa interação interpessoal. Tem gente muito carente, né? Que só consegue ir pra frente se estiver segurando a mão de alguém. Isso. Então, vai depender muito da pessoa mesmo, né? Mais do que das circunstâncias. Para finalizar, eu acho importante a gente clarear algumas questões, né? Uhum. É possível você ser iniciado na tradição alexandrina, mais precisamente no Coven de Fortaleza, como Fortaleza da Noite, à distância? Não é possível. Por quê? Porque a iniciação, ela é um ato presencial. Precisa estar ali em comunidade com o Coven para que aquilo ali aconteça. O que é que pode ser feito para facilitar o processo? É o que foi feito comigo no Dama da Noite, com o Murilo. É ter uma orientação à distância, um estudo pré-iniciático que vai nos orientar para aquele momento, mas desde o início fica muito claro essa necessidade de que você precisará estar presente na sua iniciação. Então a iniciação
No Coven Fortaleza da Noite, na tradição alexandrina, ela é exclusivamente presencial. Não existe iniciação à distância na tradição alexandrina. Ótimo. E aí eu fui iniciado, né? Consegui me deslocar até o Coven, fui iniciado, primeiro grau. Agora eu nunca mais quero ter que voltar para botar os pés naquele Coven presencial. E aí, o que acontece comigo? Não acontece nada, porque a iniciação ela é a porta de entrada, mas existem diversos outros degraus que você vai ter que continuar subindo, né? E para que isso aconteça, você precisa também estar ciente que tem que ter essa interação com o Coven, tem que ter essa interação pessoal, física. Então você precisará participar dos rituais. Por quê? Você participou da sua iniciação, você tem acesso a informações teóricas a partir daquilo ali, mas a prática, a vivência em si, precisa ser em Coven. Você precisa enxergar aquilo ali, você precisa passar pelos rituais para que eles possam fazer sentido. Porque senão vai ser só uma teoria de livro como as que a gente já tinha acesso antes, entendeu? Então, a pessoa que esteja interessada em fazer a iniciação, em solicitar a iniciação no Coven Fortaleza da Noite, e ela não esteja em Fortaleza, esteja em qualquer outra cidade do Ceará ou do país, ela tem que ter essa consciência de que sim, ela precisa estar presente na sua iniciação e que sim, ela vai precisar se deslocar algumas vezes ao ano para participar pelo menos dos sabás, para que ela tenha essa vivência de cada sabá e a experiência de saber como aquilo ali funciona. Exatamente isso, muito bom, porque de fato as pessoas precisam, até para vivenciar várias coisas que são entendidas como parte da craft, né? Como por exemplo, a experiência ela é passada em relação à questão de gêneros cruzados, então de homem para mulher e de mulher para homem. Então, eu sozinho não consigo fazer isso, porque eu tenho um gênero específico definido. Então, até nessa questão também, esse é só um exemplo raso que eu tô dando para a necessidade de ser em Coven, né? Exatamente, justificar a necessidade de ser em Coven, entre outras coisas, né? Tipo, a gente não acredita ser possível ter um Coven virtual, por exemplo. Sim. A gente precisa ter o corpo físico, né? A gente precisa estar presente, a gente precisa gerar energia juntos, porque assim é feito na craft e na nossa tradição, e assim também é feito no nosso Coven, certo? E aí deixar claro que mesmo com toda essa minha experiência de não estar presente em todos os rituais, mas na grande maioria, eu não tenho uma prática solitária, não existe a prática solitária dentro da tradição alexandrina, nem do Coven Fortaleza da Noite. Eu faço parte de um Coven e, entendido isso, eu preciso estar em contato com esse Coven, eu preciso participar das reuniões, eu preciso estar presente nos rituais. Então, só para não criar esse falso entendimento nas pessoas, então dá certo ter uma prática solitária. Não é uma prática solitária. A minha prática é totalmente direcionada por um Coven e eu faço parte desse Coven, faço parte do corpo desse Coven, né? Eu estou presente dentro do Coven em todos os rituais que eu posso. Isso, sempre pratica dentro do Coven. Existe uma logística diferente, né? Porque eu preciso me deslocar, eu preciso fazer uma programação. Eu posso, às vezes, não estar presente em todos os rituais, mas na grande maioria sim, né? Eu me programo para isso. Então, existe uma logística diferente, mas isso não quer dizer que eu tenho uma prática solitária. Não há nenhuma prática solitária, e qualquer coisa que se pratique de forma adaptada é uma forma extremamente completa, sim, né? Então, tudo que se pratica de forma adaptada do que é praticado do Coven em um contexto em que apenas tem uma pessoa praticando, é uma prática incompleta, né? Porque para ser uma prática completa, tem que ser no mínimo um homem ou uma mulher, né? Então, sim, qualquer coisa que é menos que isso é uma prática incompleta, adaptada, porque por conta das circunstâncias, né? Mas que, infelizmente, incompleta. Eu gostei muito do papo, eu acho que é isso mesmo. Para ficar claro para todo mundo, de fato não existe iniciação à distância, não tem como a gente fazer uma iniciação você estando num outro estado que o nosso, a iniciação ela é presencial,
né? E ela é feita de forma em que todas as pessoas estão presentes no mesmo ambiente, fisicamente. Não dá para fazer iniciação no metaverso, não dá para fazer ritual no metaverso, não da nossa forma que a gente compreende a craft, né? Tipo, a gente sabe que existem outros tipos de prática mágica que até abarcam esse tipo de magia, né? Que o pessoal chama de tecnomagia, mas na craft, que a gente acredita e pratica no Fortaleza da Noite, isso não existe pra gente, pro nosso contexto, certo? Então, se alguém tem o desejo, sempre quis praticar a bruxaria alexandrina, e mora num local em que não tem nenhum sacerdote ou nenhum sacerdotisa, não tem nenhum coven, infelizmente essa pessoa vai precisar ou esperar até que surja alguém, e aí pode surgir logo ou nunca, pode ser que nunca surja ninguém naquela região, ou ela vai ter que desbravar esse mundão aí para conseguir ser a pessoa que vai levar a tradição para o seu local, né? Para levar a tradição para a sua região, assim como eu fiz, assim como o Guerra está fazendo, né? E a gente sempre precisa que alguém faça, né? Que alguém tenha esse primeiro ímpeto para que, de fato, a tradição se torne cada vez mais acessível às pessoas, certo? Lembrando que ser acessível não significa ser fácil. Não é porque a tradição aqui em Fortaleza que qualquer pessoa de Fortaleza que pedir iniciação vai ser aceito, né? A gente continua tendo um rigor na hora de aceitar pessoas. A gente sabe que a bruxaria é uma coisa muito intimista, a gente fica no ritual, a gente precisa gerar uma atmosfera de confiança. Tanto as pessoas que estão dentro do coven confiar na pessoa que está entrando, quanto a pessoa que está entrando confiar nas pessoas que estão no coven, né? Principalmente seu professor, sua professora. Então a gente sabe que, por mais que a arte esteja cada vez mais se tornando acessível, ela não está de forma alguma se tornando fácil, né? As pessoas vão ter que viajar menos, um percurso maior para poder encontrar um coven, mas de qualquer forma ela tem que passar normalmente por todo o processo de pré-iniciático e de envio de carta, de análise da carta e tal, para ser aceita no coven. Gerhard, tu quer te dar tuas considerações finais para encerrar o episódio? Sim, Murilo. Eu queria dizer, dentro de tudo isso que você falou, é que se você tem esse desejo de participar de um coven, de conhecer a tradição alexandrina e não tem acesso a um coven na sua cidade, próximo a você, não espere que alguém faça isso por você. Não espere que alguém vá buscar esse conhecimento por você. Seja você a pessoa que traz esse conhecimento para a sua região. Seja você essa pessoa que vai à luta, que vai buscar, que enfrenta esses desafios, que não são fáceis, mas que trazem ganhos muito significativos. Ganhos pessoais, ganhos de personalidade. Se é algo que faz parte da sua trajetória, do seu desejo, do que você quer para a sua vida, se é algo que vai te elevar, que vai te ensinar alguma coisa, te colocar para frente em alguma circunstância, não tem por que você esperar, não tem por que você ter medo de enfrentar esses desafios. Seja você essa pessoa, busque isso para você, porque além do ganho que você vai estar tendo, vai ter um ganho para a sua região e para as outras pessoas que estão próximas a você. Eu falo isso por experiência. Hoje eu sou muito feliz com a jornada que eu escolhi para mim, com a jornada que eu fui buscar, com todo o processo que me levou ao Coven Fortaleza da Noite e anteriormente ao Coven Dama da Noite, com as pessoas que eu encontrei, com tudo que me aconteceu depois que eu comecei a enfrentar a minha vida de peito mais aberto. Então, baseado na minha experiência, em tudo que eu passo, que continuo passando, porque o meu treinamento ele é constante, eu estou em treinamento, eu continuo enfrentando dificuldades, continuo enfrentando 9 horas de viagem para chegar até as pessoas do meu povo. Então, eu não desisto, eu busco isso, eu transformo isso ao meu favor. Então, se você tem esse mesmo desejo, está longe, está numa cidade no interior do Ceará, lá no sulzinho, como eu, Juazeiro do Norte, daqui que alguém fosse fazer esse percurso, ia demorar bastante. Talvez eu não tivesse nessa vida acesso a conhecer os mistérios da craft. Então, eu mesmo fui buscar esse conhecimento para mim e hoje eu consigo
eu consiga estar caminhando para que um dia outras pessoas aqui de Juazeiro possam também estar tendo esse mesmo acesso. Mas o caminho está aberto, o caminho já está mais desbravado, já temos um Coven aqui no Ceará, que já é mais próximo, então alguém teve que fazer, entendeu? Então continue sendo essa roda do mecanismo que faz as coisas acontecerem. Isso já é muito mágico. Gostei. Então, para encerrar, eu quero agradecer, Gerhard, pela disponibilidade do nosso papo. E quem tiver interesse em ouvir um pouco mais sobre o nosso ponto de vista, sobre diversos assuntos, do ponto de vista do Coven de Fortaleza, de 15 em 15 dias, a gente vai soltar um episódio aqui no Spotify do nosso podcast. Né? E aí, mas a gente tem também mais conteúdo no nossa página do Instagram. É só botar lá, @Coven de Fortaleza, que você encontra o nosso perfil. Né? Tem algumas fotinhas, tem algumas coisas que já debateu nos stories, que são nos destaques. Fica de olho que a gente vai trazer ainda muito assunto pra gente debater e conversar sobre. Tá bom? Então, tchau, muito obrigado, até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau, Murilo.